mérito, né? Inclusive dizendo que esse seria um dos motivos da troca, o que o Moro atribui como sinal, né, de interferência política em investigações da justiça. Só tem um detalhe muito importante ali. Esse inquérito, né, que o presidente se refere, é o inquérito inconstitucional, ilegal, nem imoral que o senhor Dias Toffoli abriu com base aí no regimento interno do STF, que fala que se um crime acontecer dentro das dependências do Supremo, ele poderia indicar então dos ministros para fazer uma investigação, fazer um inquérito sobre esse crime. Ele interpretou que as dependências do Supremo seriam o Brasil inteiro, já que o ministro pode ser atingido em qualquer lugar do Brasil, ainda mais por conta da internet, então o ministro poderia ser indicado para fazer um inquérito sobre crime contra todo o STF. Não só isso, né? Além de expandir muito o que sugere o regimento interno do STF, ele ainda apontou, sem sortear, o Alexandre de Moraes como ministro relator desse inquérito e, por sua vez, o Alexandre de Moraes escolheu a dedo os delegados que seriam aí utilizados para fazer essa investigação. Lembra, né? Foi no escopo dessa investigação que a revista Cruzoé foi censurada, porque ela revelou que o próprio Toffoli era tratado pelo Odebrecht pai como amigo do meu pai, né? Lembrando vocês, né, que amigo do meu pai era o Lula, e o Alexandre de Moraes decidiu por censurar. A revista teria que ser bloqueada para leitura, né? Teve uma gritaria ali na imprensa, ficou claro que, de fato, o Marcelo Odebrecht deu essa declaração, e aí a censura foi levantada depois de uma gritaria da imprensa, e ninguém questionou o próprio inquérito, a não ser a própria procuradora-geral da época, Raquel Dodge, que, numa peça irretocável, demonstrou por que esse inquérito é um inquérito ilegal, né? Então, uma suposta intervenção do presidente na Polícia Federal seria para ter mais informações sobre o que está acontecendo nesse inquérito ilegal, onde nós temos pessoas ligadas a Bolsonaro ou qualquer crítico do STF sendo perseguido. Lembra, né? Tivemos pessoas sofrendo busca e apreensão nas suas casas por ter demonstrado a sua insatisfação com o STF que está cancelando, né, anulando julgamentos da própria Lava Jato, querendo transformar o ministro Sérgio Moro num juiz suspeito para o caso do Lula, o que anularia todo o caso do Lula, que está mudando, né, a leitura sobre prisão após segunda instância, que jogou uma boa parte dos julgamentos da Lava Jato lá para o TSE, onde a gente sabe que dificilmente alguém vai preso, e assim por diante, né? E aí o Moro usa como alegação para sugerir que Bolsonaro estaria cometendo esse grave crime esse inquérito. Vejam bem, ele chegou, o Moro, a falar que na época do PT não havia influência na Polícia Federal, né? O que o próprio Romeu Tuma Júnior, que trabalhou no governo do PT, colocou aí no Twitter, né, que isso pode ser uma piada. Nós tivemos inúmeras demonstrações de como o PT instrumentalizou não só a Polícia Federal, como o próprio STF, né, para os seus fins. Ou o Toffoli não foi assessor do Dirceu, não era advogado do próprio Lula, do próprio PT, e tomou decisões para soltar esses sujeitos, mesmo com o claro conflito de interesses, né? Nós podemos citar N situações aqui onde a instrumentalização da justiça operou a favor do PT. Lembrem, o próprio Romeu Tuma Júnior fez o livro Assassinato de Reputações, que eu recomendo que você leia, mostrando aí como foi instaurado um sistema de inquéritos não numerados, que poderiam ser feitos sem que ninguém soubesse que estavam acontecendo, que poderiam ser arquivados sem deixar traços, que poderiam ser utilizados como dossiês contra adversários. Nós tivemos o Márcio Tomás Bastos, durante o governo Lula, funcionando como verdadeiro advogado do Lula, no caso do Mensalão,
né, fazendo aí lobby em cima da justiça, mexendo os pauzinhos para evitar que o caso fosse adiante, ou para limitar, né, aí o seu escopo, impedindo que o próprio Lula fosse aí um alvo da investigação. E hoje nós sabemos, né, que obviamente ele estava fazendo a mesma coisa, porque ele fez depois durante o Petrolão. Nós tivemos o ministro Tarso Genro, que foi ministro da Justiça, perseguindo, criando operações da Polícia Federal para perseguir a então governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzes, né, para que ela então não pudesse ter condições de ser reeleita, onde o próprio Tarso Genro foi o candidato, né? Então são intervenções patentes, uso político do sistema de justiça para fins petistas, né? Nós não tivemos um desembargador lá do Rio Grande do Sul dando uma canetada num plantão para tentar tirar o Lula da cadeia, né? Desembargador esse que faz parte de um movimento que existe no judiciário, a Associação dos Juízes pela Democracia, que sistematicamente defende pautas do PT e da esquerda radical no sistema de justiça brasileiro, né? Então eu posso continuar aqui por horas, mas o fato é, durante o processo da Lava Jato, né, que o ministro Moro conduziu, o Zé Cardoso, que era o ministro da Justiça na época, tentou mudar o comando da Polícia Federal e não conseguiu, porque já existia uma oposição gigantesca contra o governo. E lembrem, todas essas coisas que o PT fez foi para tentar influenciar a polícia e colocar, né, aí panos quentes em cima de investigações que envolviam crimes seríssimos, desvios bilionários. E o que aconteceu? Essas pessoas, né, que estão ligadas aí hoje, muitas delas, uma boa parte delas, ao movimento que elegeu Bolsonaro, estão criticando o que no STF? Estão criticando no STF exatamente o STF funcionando como um anteparo para essa mudança no país, impedindo que a justiça seja feita, que essas pessoas sejam condenadas, chegando ao ponto de anular, né, os casos onde algumas pessoas foram condenadas. Pouco julgando políticos. Quantos políticos o STF em si, né, prendeu no âmbito da Lava Jato? Ele anulou mais casos do que prendeu. Se eu não me engano, foi 1 ou 2 casos só onde o STF em si julgou, né, e colocou na cadeia aí os corruptos presos pela Lava Jato. Então o STF abre um inquérito para impedir que pessoas critiquem esse comportamento de impedir que a justiça seja feita. Abre esse inquérito de forma ilegal, né? Porque imagina, você é alvo de uma crítica, aí você tem a caneta na mão para ser o juiz, para ser o investigador e para ser o censor. Isso é seríssimo, isso é coisa de